Muito bem, meus caros. Vamos dar então a sequência aí ao nosso semestre emergencial, né? Nossas gravações de aula. Hoje é a quinta aula do nosso curso. A quarta aula, como eu já havia falado antes, está sendo abordada então na aula 5, né? Através, inclusive, de exercícios. E o tema então dessa nossa aula de hoje é granulometria e consistência do solo. Tá? Vou fazer aqui a exposição, né, da nossa tela, fazer o compartilhamento. E lembrando também que essa aula vai ser gravada em duas partes. Tá? Na primeira parte, nós vamos falar sobre granulometria e na segunda parte sobre consistência do solo. Está aqui a nossa tela. Granulometria e consistência do solo, né, gente? A aula anterior, né, gravada, a terceira aula, nós abordamos aí a questão das propriedades do solo. Dissemos que tem três ali que são de importância, né, no estudo inicial para o conhecimento do solo, né, que são os índices físicos, né, são um conjunto de índices que são de interesse, né, foi abordado então na quarta aula, está lá, né, no nosso material do CIGA também, para quem tiver interesse, e a granulometria e consistência são muito importantes também para até a definição da classificação do solo na mecânica do solo, né? Então, eu vou sugerindo também para vocês irem acompanhando nas apostilas que eu deixei lá. À medida que nós formos avançando, vocês vão dando uma leitura nos capítulos relativos a esses temas lá também, para facilitar aí o nosso estudo, né? Nós, então, vamos falar inicialmente da granulometria, né? A granulometria e consistência, como falei, são propriedades que não só auxiliam na classificação, mas também no conhecimento do comportamento do solo, né, em algumas situações. E nós sabemos que as partículas têm diferentes tamanhos, as partículas do solo, tem até a imagem aí mostrando aí embaixo, né, uma visualização no microscópio. Vocês podem observar aqui, né, tem partículas de tamanho maior, né, partículas de tamanho menor, né? E a avaliação dessas medidas de tamanho é feita pela análise granulométrica, que nós já vamos falar já sobre ela. Na primeira parte estão abordando a granulometria, né? Essa análise granulométrica ela é usada na engenharia para classificar texturalmente o solo, né? Ou seja, classificar de acordo com o tamanho das partículas. Mas só saber o tamanho das partículas não é uma informação para verificar o comportamento do solo. Por quê? Porque a argila, né, quando está presente ali, ela tem um papel fundamental. Então, temos que avaliar o comportamento dessas partículas finas, né, principalmente a argila. E o comportamento vai depender de uma série de fatores, como a composição mineralógica, que nós já falamos bem também nas últimas aulas, né? Também, outro fator importante é a umidade. Quando a gente for falar de consistência, então, vocês vão ver, né? E, então, a estrutura também, o grau de saturação está relacionado com a umidade, né, também. Então, a estrutura também é outro fator dos solos finos que vai afetar a questão aí do comportamento do solo. Nós já vimos, né, que quanto menor a partícula, maior a superfície específica, maior a plasticidade, mais ativo é o solo, né? Então, nós já falamos bem, né, solos que têm partículas 2:1, né, minerais com estrutura 2:1, são de tamanho menor, né, porque a partícula resultante é menor, e isso confere maior o quê? Maior superfície específica e maior atividade ao solo. Tendo mais atividade, repetindo sempre, o solo ele fica instável, né? Instável. Bom,
Sobre a granulometria, né, nós sabemos que o solo tem diferentes tamanhos, né, e a análise desses tamanhos é feita pela análise granulométrica, e o objetivo dela, então, é determinar os tamanhos de diâmetros equivalentes das partículas sólidas em conjunto com a proporção de cada fração constituinte do solo, em relação ao peso de solo seco. Para tentar resumir, né, o objetivo, né, o que você vai fazer lá na análise granulométrica? Você vai verificar, então, os tamanhos relativos de partículas de acordo com uma classe ali, né, um intervalo de diâmetro. Né? Então, você vai verificar quantas partículas tem qual a porcentagem, né, de partículas que tem diâmetro maior que x, depois você vai mudar maior que y, e montando dessa maneira a análise granulométrica, que nós vamos ver já já, não é muito difícil, né, de fazer essa análise, não. A representação dessa análise é feita por uma curva chamada curva granulométrica, né, que ela é feita, então, num gráfico monologue. O que é um gráfico monologue? Esse gráfico ele tem um dos eixos na escala logarítmica. E essa escala logarítmica, então, é no eixo x, que é o eixo, então, onde nós vamos ter aí o diâmetro equivalente das partículas. Então, vai estar em log. No eixo y, nós vamos ter o quê? A porcentagem que passa ou que fica retida numa determinada peneira, ou seja, num determinado diâmetro de partículas, tá bom? Então, cruzando esses valores, né? Diâmetro da partícula ali, determinado pela peneira, e porcentagem que passa ou que fica retida nesse diâmetro, nós temos, então, o nosso gráfico montado. Nós já vamos falar sobre o gráfico, antes vamos falar do ensaio, como que é feito no laboratório, né, essa análise. Essa análise é feita com dois procedimentos, né, duas etapas. Primeiro o peneiramento e depois a sedimentação. O peneiramento ele é feito para partículas com diâmetro superior a 0,075 milímetros, isso de acordo com a norma brasileira, né? Esse diâmetro, então, é dado pela peneira número 200. Nós temos uma classificação, né, da STM, lá, do tamanho das peneiras. Quanto maior o número da peneira, no caso a 200, tem diâmetro de 0,075 milímetros, quanto maior o número, menor é a abertura. Tá? Nós vamos explicar também isso aí mais adiante. Sedimentação, né? A sedimentação, então, é um processo que é feito com as partículas que passam daquela peneira 200, 0,075. Teoricamente, é silt e argila, né? Mas vai ter um pouquinho de areia muito fina ali. E aí tem que fazer um ajuste, né, lá no gráfico, vou explicar bem também. Tá? E por que a gente, então, realiza a sedimentação, gente, para as partículas com um diâmetro bem pequenininho? Por quê? Bem, porque nesse tamanho, né, de partículas, nós temos um problema, que é a questão de não ter peneira no mercado para você separar. O primeiro problema é esse. Né? A menor peneira aí que nós temos aí no comércio é a 400, com abertura de 0,045 milímetros. E para você separar silt de argila, nós vimos até nas aulas anteriores, nós precisamos de um diâmetro de 0,002 milímetros. Então, essa peneira 400 aí não chega nem perto, né, da divisão de silt de argila. O que acontece? Nós vamos precisar, então, do processo de sedimentação, como o próprio nome diz, né? Decantação, o assentamento das partículas, para, então, separar o silt da argila. Um outro problema também, gente, é que mesmo se tivéssemos essa abertura de 0,002 milímetros, as partículas ia demorar uma infinidade ali para você conseguir passar
ia gastar muita água, porque só nessa peneira 200 aí já é, se vocês observarem, é uma tela de tão fina que é, eu vou mostrar depois lá nas próximas aulas do laboratório, é muito fina essa peneira. Então, é uma peneira mais fina ainda, com 0,002 milímetros de abertura, imagina só a dificuldade, se você sente, já tem dificuldade de passar na peneira 200. Então, por isso que nós fazemos a sedimentação. Equipamento aí, tá aí todo o equipamento que nós usamos, né? Vou mostrar também lá no laboratório, né? Na aula que eu vou gravar em vídeo, né, de aula prática. Questão de preparação da amostra, tem a NBR 9941, aqui mostra. A quantidade, então, de solo varia de acordo com a textura. 1.500 gramas, né? Ou seja, 1,5 kg para solos grossos, e você precisa só de 200 gramas se você for trabalhar com solo mais fino, né? O ensaio, né, a norma que define o ensaio de granulometria é a norma 7181, NBR 7181. Tem na apostila lá que eu deixei para vocês, da UFJF, né, aquela apostila de Juiz de Fora, na página 74, então vocês encontram bem explicado, e eu vou também deixar um material nosso para vocês acompanharem lá no SIGA. É um material escrito, né? Peneiramento. Então, como que é realizado o peneiramento? Como o próprio nome já fala, nós temos aí, então, o uso das peneiras, né? Um conjunto de peneiras. É usado na fração mais grosseira, como eu falei, diâmetro superior a 0,075 milímetros. Nós realizamos, antes do peneiramento, a separação, então, do silt e argila da areia e pedregulho, né? Então, o que acontece? Nós, vamos falar daqui a pouco aí, nós fazemos um processo de dispersão das partículas para separar. Porque, às vezes, tem uma partícula de argila que está grudada numa partícula de areia. Imagina só, né? Ou várias partículas de argila grudadas, formando um torrãozinho no tamanho de areia. Então, se você não provoca dispersão, o que é dispersão? Separação das partículas, você vai estar superestimando os valores de silt e areia, por exemplo, né? Às vezes você teria ali 20% de areia na realidade, mas se você não faz a dispersão, vai te dar um valor de 40%, 45% de areia, por esses motivos aí que eu falei. Então, você faz primeiro a dispersão, separa as partículas. Passa, então, nessa peneira 200, que nós estamos falando, 0,075 milímetros, e, teoricamente, então, você tem areia e pedregulho retido nessa peneira e silt e argila que passou na peneira. O que ficou retido, você faz o peneiramento, vamos falar agora, e o que passou, você faz a sedimentação. Aquele material, então, que ficou retido, geralmente a gente deixa secar e coloca para agitar aqui no conjunto de peneiras, né? Aqui eu explico, então, como é que faz nessa separação do material que vai para a dispersão. Nós temos duas etapas, né? Conforme a norma 5734, tem um peneiramento grosso e tem um peneiramento fino. Peneiramento grosso, o que é o peneiramento grosso? É para você fracionar o pedregulho presente ali, tá? E o peneiramento fino é para fracionar a areia. Tem os diâmetros das peneiras, então, né? Você vai ter, então, ali areia grossa, areia média, areia fina, areia muito fina, né? Areia muito grossa também, de acordo com a classificação. Aí que você... Tá bom? Então, tem aí os valores aí do peneiramento. Fez o peneiramento, agora a próxima etapa é a sedimentação com o material que passou na peneira 200. Então, a gente já explicou por que não se faz, né, o peneiramento desse material, nem existe peneira, né, para esse tamanho de partícula. E nós fazemos, então, a sedimentação, que foi um processo aí desenvolvido pelo Arthur Casagrande,
Nós vamos falar bastante, né, sobre esse pesquisador, trabalhou muito no início aí da atividade mecânica do solo, né? E a ideia, então, é de você fazer uma medida indireta da velocidade de queda das partículas no meio líquido, né? E seria, no caso, aí, a água. Essa lei baseia-se, né, essa sedimentação, né, se baseia na lei de Stokes, né, que diz que a velocidade de queda de uma partícula esférica em um meio viscoso e finito é proporcional ao quadrado do diâmetro da partícula. Então, nós temos que considerar que aquele material todo que está caindo ali seria um material esférico, que não é realidade, né? Tem várias formas, né? A argila e o silt não é uma esfera perfeita, mas a gente considera que sim, para aplicar a lei de Stokes. Aí tem a fórmula. Nós vamos falar mais com detalhes na aula 5, né? A fórmula, mas só para vocês entenderem aqui, né? E que é o R, né, gente? O R é o raio da partícula, aqui o R, nós elevamos o raio da partícula em queda ao quadrado. Temos aqui G, que é a aceleração da gravidade, logo ao lado, né? Dentro aqui, né, dos parênteses, nós temos aqui, do parênteses nós temos o ρP e ρF. Aqui tem uma notação que não foi transformada, né, para o grego, né? O rho, né, ficou R, né? Se digitar R lá na opção symbol, né, vai ter a descrição em grego lá. R, no caso lá, é ρ. ρP é a densidade da partícula. E ρf é a densidade ou massa específica do fluido. Tá? E Ni, que também aí está errado, né? Tá, H é Ni, em grego. Ni é a viscosidade do fluido. Então, como é que a gente trabalha isso aqui, gente? A gente vai isolar, né, o valor do R para definir qual que é. Você pega aqui a velocidade, você pega a velocidade. O que é velocidade? É distância por um determinado tempo. Então, você isola o tempo aí. Você tem o R, que pode ser fixo ou você pode fixar, né? Desculpa. Você pode fixar ou pode variar. Você pode ter vários pontos ali. Geralmente, a gente adota o R para separar silt de argila apenas, né? Mas tem no laboratório que quer fracionar o silt, pegar o mais valor do silt, até para fazer a curva com mais detalhes, quer fracionar a argila. Então, você pega o tamanho de argila de 0,002, que é o limite de silt, e a argila, faz com 0,001, faz com 0,005, tá? Então, 0,001, 0,0005. Então, você pode usar vários números aí para o R. Tá? Entre 0,002 vai ficar então R 0,001. Tá? O diâmetro da partícula é 0,002. O R, então, nós vamos jogar 0,001. Isso nós vamos fazer exercícios também. Essa parte eu não cobro, né, no caso aí do nosso curso aí, para definir, para usar essa fórmula aí, não vou cobrar, né, no caso aí para os cursos aí de arquitetura, eu não cobro, tá? Então, vamos partir aí para a próxima etapa. Mas só então, para definir bem isso aqui, eu vou falar na aula, nós isolamos o tempo necessário para que lá dentro da proveta você tenha uma altura de queda ali, né? No caso a gente usa 5 centímetros, todo o silt já tenha decantado naqueles 5 centímetros, só ficou a argila ali, por exemplo. Nós falamos lá que no início tem que fazer a dispersão. A dispersão, gente, ela tem dois tipos de dispersão, né? Tem a dispersão química e a dispersão mecânica. Nós usamos o material defloculante,
como hidróxido de sódio, né, que é o mais usado, tem o hexametafosfato de sódio, né, que é o Calgon, tem outros dispersantes, para você promover um ambiente então, de separação. Por que a gente usa o hidróxido de sódio, né? O sódio? Porque um ambiente com sódio, que é um monovalente, né? Ele é um cátion monovalente, ele tem um raio hidratado elevado, e então ele afasta as partículas uma das outras. Ao contrário, nós temos, por exemplo, aí o alumínio. O alumínio é um trivalente. Então, geralmente, divalente, trivalente, né? O cálcio é um divalente, 2 mais, o alumínio é 3 mais. Esses eles promovem mais o quê? A aglutinação. Então, ao invés de defucular, eles agregam. Por isso que nós usamos, por exemplo, em piscina, o alumínio, né? Sulfato de alumínio, porque ele tem um raio hidratado pequeno, então ele promove uma aglutinação. Ele promove uma atração então das partículas, e aí ó, você tem lá as partículas que estavam separadas, elas se juntam, tem um peso maior e aí vão decantam lá no fundo. Aqui é o contrário, viu? No nosso processo de dispersão, para separar as partículas, nós usamos principalmente o sódio, para afastar e separar as partículas. Mas ainda existem ainda partículas que ficam ali presas, né, com muita força. Então, por isso que nós fazemos também a agitação mecânica, né, a dispersão mecânica. E é um dispersor, está aqui até um modelo dele, né, um dispersor, parece um liquidificador, lembra, né, um liquidificador. E ali, então, a gente agita o nosso material. Geralmente fica uns 10 ou 15 minutos aí, tá? Nesse dispersor. Daqui vai para o peneiramento, o que ficar retido naquela peneira 200, teoricamente, né? A gente fala teoricamente porque depende do nosso tipo de classificação granulométrica, né? Na BNT, por exemplo, nós usamos 0,06, não 0,075 milímetros. Então, lá tem que fazer o ajuste que a gente já falou lá na nossa norma. A gente faz a passagem, então, na peneira 200, o que ficar retido vai para o peneiramento e o que passar vem aqui ó, para a sedimentação. Tá? Vem aqui para a sedimentação na proveta. Aqui vocês podem até observar ó, o processo de sedimentação e mais abaixo você tem já um material que sedimentou bastante. Né? Então, o processo de sedimentação é isso, é você decantar as partículas com tamanho maior. Né? Elas caem mais rápido, de acordo com a lei de Stokes, e você, então, verifica o tempo necessário para que elas passem, né, por um determinado valor de altura, né, uma determinada distância. E aqui está explicando o que eu acabei de falar agora. Bom, vamos falar da curva granulométrica agora, então, gente. É a representação gráfica do resultado de um ensaio de granulometria. Aponta, então, a porcentagem equivalente de cada fração granulométrica, ou seja, pedregulho, areia, silt e argila, que é o que a gente define aqui na análise granulométrica. Tem alguns estudos que querem definir também o valor, né? Não é o caso da mecânica do solo, mas, por exemplo, você quer determinar a porcentagem de matacão, né? Que é fragmentos de rocha maiores que pedregulho. Então, tem que fazer a análise lá, de acordo com o que for necessário. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar só com essas 4 frações, pedregulho, areia, silt e argila. Interessante que essa análise ela pode fornecer, inclusive, informações sobre a origem desse solo. Né? Até eu ponho um exemplo aqui. Um solo com uma partícula com ampla faixa de variação, você tem desde partículas muito grandes até partículas bem pequenininhas,
pode ser um solo pluvionar ou um solo residual jovem, né? Então, se você tem um solo mais seletivo, um solo mais homogêneo, provavelmente é um solo sedimentar, né? Pode ser aluvial, principalmente o eólico é muito seletivo, né? Só tem uma fração de, nós já está explicando isso aí, de fração de areia que é elevada, né? Com o vento, a maior parte é uma fração de areia, um tamanho específico. Quando você tem uma ausência de uma classe, provavelmente é um aluvial quando você teve uma alteração na velocidade do rio, teve algum evento que alterou a velocidade do rio. Por exemplo, represou ali, teve um represamento. Então, ali então, você tem a questão aí da, da, da ausência de uma classe naquela faixa de deposição ali, tá? Naquele solo ali onde você teve a deposição. Apresentamos aqui 3 tipos de curva para a gente entender bem, né, a interpretação. Aqui, então, é a nosso gráfico, né? É o resultado do ensaio de granulometria. No eixo X, vou botar aqui. No eixo X tem o diâmetro dos grãos, tá? Tem o diâmetro dos grãos, que eu vou ver aqui. Como eu falei lá, o diâmetro dos grãos dado em milímetros, como está aparecendo aqui, né, a unidade em milímetros, na escala logarítmica, tá? Na escala logarítmica. E no eixo Y, tá, nas ordenadas, nós temos a porcentagem que passa por porcentagem retida para cada fração. Por exemplo, esse solo aqui, ó, solo C, ele tem, com 1 milímetro, 100% passando desse 1 milímetro, né, na fração de 1 milímetro. Tá bom? Então, é assim que a gente faz. Já o solo, vamos pegar outro solo aqui, o solo B, a porcentagem que passa na fração de 1 milímetro é de aproximadamente 57, 58%. Tá? A gente monta dessa maneira aí. Dá para a gente entender um pouquinho do solo observando a sua curva. Quanto mais em pé for a curva, mais uniforme. Então, o C é o mais uniforme deles. Vocês podem observar que o C, ó, tem aqui partículas de tamanho bem parecido, né? Você tem, então, um solo muito uniforme e mal graduado. O que é mal graduado? É graduação. Graduação é você ter partículas de pequeno tamanho até partículas de grande tamanho. E no caso do solo A, ele é um solo bem graduado. Olha aí. Tem desde partículas com aqui mais de 10 milímetros, né, de diâmetro, até partículas no tamanho lá, ó, de 0,001 milímetros, que já é a fração argila. Né? Então, você tem uma distribuição boa aí do tamanho das partículas. E o B? O B, ele tem aqui um trecho, olha só, que é justamente aqui mais ou menos de 1, 2, né, quase 2 milímetros aqui, mais ou menos aqui, até aqui, ó, e praticamente não tem partículas, né? Você tem aqui menos de 10% de partículas, né, nesse trecho de 1 milímetro até 0,12 milímetros, mais ou menos, 0,15 milímetros. Então, se tem uma ausência de classe, ela fica um espaço vazio aqui, ó, né? Então, aí a gente diz de granulação aberta e é mal graduado também, né? Esse exemplo aí. Existe até sistemas de classificação que adotam a curva granulométrica para
fazer aí a previsão do comportamento dos solos grossos, tá? Existem chamados índices característicos, que nós vamos fazer agora o estudo deles, né? Que ajuda a calcular, então, o coeficiente de de não uniformidade e os coeficientes de curvatura CC. Temos três, então, diâmetros aí, que nós vamos tirar da curva granulométrica, o D10, o D30 e o D60. O D10, também chamado de diâmetro efetivo, é o diâmetro equivalente onde 10% das partículas passam, né? Então, 10% das partículas são mais finas que esse diâmetro. D30 e D60 é parecido com o D10, só que D30 é o diâmetro de que 30%, né, das partículas, então, são mais finas do que esse diâmetro, e 60% das partículas passam por esse diâmetro. Vamos ver aqui como é que é calculado o CNU e o CC. O coeficiente de não uniformidade, CNU, é D60 sobre D10, o cálculo. Se for menor que 5, é muito uniforme, de 5 a 15 de média uniformidade e maior que 15 não uniforme. Já o CC é o D30 ao quadrado, dividido por D60 vezes D10. Coeficiente de curvatura, então, se der entre 1 e 3, o solo é bem graduado. Se der menor que 1 ou maior que 3, ele é classificado como mal graduado. Então, nós usamos esses dados aí também para classificar o solo, viu? Principalmente, obviamente, o solo grosso, né? Areia e pedregulho. Eu fiz aqui um exemplo, né, dessa curva. Tem uma curva aqui que nós fizemos, só que está bem pequenininho, né, os números, mas fazendo aí, jogando aí numa tela maior, dá para ver bem isso aí. Como é que faz a determinação do D10, D30 e D60, então, na curva? Olha aí. Você vai pegar na porcentagem que passa, tem que tomar cuidado. E nesse caso aqui, ó, é porcentagem passante, né? Nesse exemplo aqui, ó, porcentagem passante. Em alguns gráficos, você vai ter a porcentagem retida. Então, você pode fazer o gráfico de porcentagem retida e porcentagem que passa. Uma forma de você entender bem essa diferenciação, né, você conhecer bem, é que sempre a porcentagem que passa, você vai ter o valor de 0 aqui embaixo e 100, o valor de 100 lá em cima. Tá? A porcentagem retida é o contrário. Você começa em cima com 0 e lá embaixo com 100%. Inclusive, a maioria das curvas granulométricas hoje já vem com os dois, né, as duas marcações, né? Porcentagem retida no lado esquerdo e a porcentagem que passa no lado direito, para facilitar isso aí, esse entendimento aí. O nosso exemplo, então, olha só. Nós temos aqui na porcentagem de 60%, olha aqui, você vem né, na curva, rebate para o eixo X, você vai ter então o D60, que nesse caso está pequenininho aqui, mas ali, aqui na tela maior dá para ver, deu em torno de 0,42 milímetros. Tá? D30, você pega aqui o D30, ó, 30% que passa, joga lá na curva, bateu aqui, rebate para o eixo X. Você então tem D30, e nesse caso aqui deu 0,06, tá? O valor de 0,06 milímetros. E por fim o D10, mesmo procedimento, você rebate aqui na curva, vai ver qual a porcentagem de partículas que passam, né? Os 10% aí, o gráfico. Nesse caso aqui deu o valor de 0,008, né? 0,008 milímetros. Bom, vamos fazer exercício depois também para fixar isso melhor. Vai ter até um trabalho, né? Eu já falei sobre isso. Considerações finais sobre granulometria, né? Para encerrar essa primeira parte.
Nomenclatura, né, da granulometria. Como é que a gente define o nome do solo, né? Nós vamos fazer até exemplos na aula síncrona também, tá? Para fixar isso aí. De acordo com a NBR 6502, quando você tem mais de 10% de areia, silt e argila, você tem que citar os três. Tá? Tem que fazer a citação dos três. Né? Você faz adjetiva o solo, então, com essas três aí. E você vai fazer da seguinte maneira. O que tiver maior, tá? Vai vir primeiro. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem 50% de areia, 30% de silt e 20% de argila no seu solo, que você analisou, tem mais areia, né? Então, o primeiro nome que vai vir vai ser areia. Então, vai ser areia. O segundo vai ser silt, porque tem 30%. Vai ser silto, tracinho, argilosa, porque a argila tem 20%. Então, vai ficar dessa maneira. Areia, silt, argilosa. Tem um tracinho ali. Se for mais argila, depois areia e, por último, silt. Então, vai ficar argila ou argilo, tanto faz, né? Essa questão do nome, né? Geralmente a gente fala solo argilo, né? Ou, como é que fala? Ou textura argila, depende do gênero aí que você está usando, né? Se é para solo, você está falando de solo, ou você está falando da textura. Então tem que ver a questão do gênero aí. Pode ser, então, argilo, areia siltosa, né? Ou, no caso, argila, areia siltosa. Ou argilo, areia siltoso, né? Dependendo do gênero. Deu para entender aqui? Então, vamos fazer a explicação disso aí melhor na aula 5 também com exemplos, outros exemplos. Se a porcentagem de finos for menor que 10%, nós vamos denominar de acordo com a porcentagem presente. Né? Se for de 1 a 5%, por exemplo, você tem 4% de silt, você vai falar lá, se tem areia e argila em mais de 10%, você vai falar se tem mais areia, por exemplo, areia siltosa, areia argilosa, desculpa, com vestígio de silt, porque o silt tinha 4% só. Bom? Se tem 8%, vai falar com pouco. Então, com pouco de silt. Tá? Quando você tem uma quantidade razoável de pedregulho, né, superior a 10%, você tem que falar o nome do pedregulho também. Se for de 10% a 29%, você vai falar com pedregulho. Então, por exemplo, se tem lá um solo, a areia silt argilosa, tem 15% de pedregulho. Você vai falar com pedregulho lá no final. Tá? Se tem mais de 30% de pedregulho, você vai falar com muito pedregulho lá no final. Tá bom? Tem gente que gosta de falar também, isso aí é de acordo com cada área, não está na norma, mas se você tem ali de 1 a 5% de pedregulho, o pessoal gosta de botar com vestígio de pedregulho, de 5 a 10% de pedregulho, o pessoal gosta de botar com um pouco de pedregulho. É só para dizer que tinha lá alguma coisa de pedregulho, né? Embora não seja na norma. Para fechar aqui, tem a classificação textural também pelo triângulo de Feret, né? Que na mecânica de solos não se usa muito, né? Alguns pesquisadores gostam, né, de colocar. Esse triângulo textural, né, que é chamado também triângulo textural, ele é muito usado lá na agronomia. Na agronomia se usa com algumas diferençazinhas em relação a esse triângulo aí de Feret. Lá da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo é um pouquinho diferente, mas é parecido. Então, aqui você tem a classificação de acordo com as porcentagens de material. Vamos botar um exemplo aqui, pessoal. Aquele exemplo nosso de material que tinha 50% de areia, 30% de silt e 20% de argila. Que material seria esse aí? Você vai vir aqui no eixo, né?
de areia e pedregulho. Nós não tínhamos pedregulho, só 50% de areia, você vai vir aqui com 50%. Ó, 50% aqui, ó. Né? Você vai vir nesse sentido da seta, ó, tá vendo a seta aqui, ó? Sempre paralelo ao eixo anterior no sentido horário. Então, qual é o eixo anterior no sentido horário? É o eixo da argila, que está aqui na direita. Então, você vai fazer, então, paralelo, né? Ou seja, no sentido da seta, você vai fazer uma reta. Obviamente que aqui na mesa aqui, digitalizadora, não vai ficar uma reta bonitinha, né? Mas está aí, estou com uma mão só. 30% de 30% de silt. Cadê o silt? Está aqui, ó. Vamos lá. Você vem aqui, 30% está aqui, ó. Paralelo ao eixo da areia, como eu falei. No sentido da seta, vamos lá aqui, devagarinho. Pronto. Vai unir aqui. Opa, já fiz a coisa errada aqui já. Vai unir aqui nos 20% da areia, da argila. E 20% de argila. Então, você vai unir aqui, né? Bem, pessoal, deixa eu arrumar isso aqui só para vocês, para não ficar muito feio. E só esse aqui, então, de acordo com classificação de Ferret, né? Você tem ali entre lemo, entre areia siltosa e lemo argiloso. Eu fiz até de propósito aqui, por quê? Para vocês entenderem. Porque quando você tem essa questão aqui que fica no meio de vários, né? Três classes, no caso aqui, ó, são três classes, né? Já tem a areia argilosa ainda também, né? Quando você tem um ponto que fica no meio exato, né? Como é que você faz a definição? Você vê qual é a maior porcentagem de material. Primeiro. É areia, então vai subir mais para o lado da areia. Então não vai vir para a parte de silt, não. Então ele vai estar com mais areia. Nesse caso, então, a gente classificaria ele como uma areia argilosa ou lemo argiloso. Então vai ficar então a definição do silt. Quem tem mais silt ou tem mais argila? A gente viu que tem mais silt, né? 30%. Então esse solo vai ser classificado como lemo argiloso de acordo com esse triângulo de Ferret. Deixa eu ver se eu consigo marcar para você aqui, ó, lemo argiloso, tá bom? É assim que a gente faz a classificação no triângulo de Ferret. Tem esse trabalhinho aí que eu vou passar depois para vocês. Cada grupo vai ter uns dados aí para trabalhar, tá? E vão classificar de acordo com a classe da BNT, do triângulo textual que nós vimos aí, né? Triângulo de Ferret. Definir também CNU e CC de 3 solos diferentes. É o trabalho lá daquelas atividades que nós falamos que vai compor a terceira nota, tá bom? Então, na próxima parte da gravação, vocês vão ter aí a consistência do solo. Até então, o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.